Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly, sou a atual diretora do Departamento Político-Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Almirante Tamandaré e vamos hoje aí para mais uma live para a rede, para todos os professores, para todas as duplas gestoras, funcionários das escolas, famílias, para você que não é da rede, que está nos acompanhando aí também, já deixa seu bom dia, nos diz de onde que você está assistindo. Fala conosco aí nesse dia, nessa manhã ensolarada de inverno, né? Que não parece, mas estamos no inverno. E hoje nós vamos falar, aí na sequência, após essa fala maravilhosa da Dulce e da Maria Cristina, sobre vínculo. Hoje o nosso tema é o vínculo e as aprendizagens. Temos falado muito em vínculo, temos lido muito, né, nos documentos, tanto aqui da Secretaria de Educação e Cultura, quanto os documentos que têm saído pelo Conselho Nacional de Educação, falando sobre vínculo, sobre manter vínculo nesse período de isolamento social, de suspensão das aulas com as famílias, manter vínculo escola e família, manter vínculo famílias e adultos e crianças. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho. O que será que é esse tal do vínculo? Né? Será que a gente está falando de afetividade? Será que nós estamos falando de relações? Estamos falando de elos? Então, para falar conosco hoje, a técnica da Secretaria Municipal de Educação, Gisele Maltaca, e o nosso secretário de Educação e Cultura, Jussier Parreira. Queria convidá-los para entrar aí conosco nessa live. Bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia. Bom dia, Bom Jussier. dia, Kelly. Bom dia, Gi. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Como disse a Kelly, um diazinho de inverno que está um pouquinho não tão característico, né? Mas é uma manhã onde a gente pode se encontrar por essa live e a gente se aquecer um pouquinho, aquecer o coração, aquecer as nossas possibilidades e para a gente é uma oportunidade. Obrigado aí, Kelly. E vamos falar de vínculos hoje, né, José? A gente tem falado muito com as duplas, com os professores, com as famílias, e a gente trouxe hoje a Gi também para falar conosco, a Gi que também é guardiã de um dos nossos cadernos do currículo, tem contribuído muito com todos os núcleos dentro do Departamento Político-Pedagógico e dentro de todos os departamentos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Você que tem perguntas sobre vínculo, quer saber, tem dúvidas, quem são os teóricos, com quem que a gente pode dialogar sobre, vai colocando aí que no final a gente vai tirar um tempinho para responder vocês, tá bom? Bom dia com vocês aí, pessoal, quero ouvi-los hoje. Quer Bom começar, Gi? dia. Vou dar um bom dia aqui. Então, eu sou a Gisele, eu sou professora da rede há 10 anos e dentro dessa caminhada, dentro da rede, eu tive muitos aprendizados. Além da formação como professora, eu fui buscar outras formações para trabalhar a questão emocional. E dentro disso tudo, eu comecei a olhar para os vínculos, para as relações, para o entendimento de como a gente olha para a nossa criança, para o nosso educando, e como a gente olha para nós mesmos, enquanto profissionais. E aí, quando esse ano surgiu a ideia de construir esse currículo, né? Esse ano não, mas que a gente iniciou o trabalho de construção do currículo, apareceu lá o caderno de vínculos, mediações e transições. Eu gosto de contar essa história, porque quando a gente estava reunido na equipe da secretaria e o José colocou a proposta, né? Quem que se interessa por tal caderno? E daí estavam lá o nome de todos os cadernos na parede. Eu estava assim, não, eu não vou levantar a mão. E daqui a pouco, quando ele perguntou, e o caderno 7, de vínculos, mediações e transições, quem vai? Quando eu vi, eu levantei a mão. E para mim, é um desafio estar trabalhando com isso. Eu demonstro minhas fragilidades também aqui, mas o que eu vejo é a importância que tem na gente conseguir olhar para o nosso educando, da gente conseguir olhar para nós mesmos e para as nossas relações com essa criança, com esse vínculo. Na verdade, se a gente for voltar lá para a nossa história como seres humanos e evolução como mamíferos, a gente já nasce e vincula-se. Né? Nosso primeiro vínculo é com a nossa mãe. Independente da forma que a nossa mãe nos cuidou, da maneira que ela pôde cuidar e amar, a gente criou esse vínculo. E aí é um ambiente onde a gente se sentiu seguro, acolhido, da maneira que foi. E quando a gente vai para o mundo, a gente vai para as relações, quando a criança chega lá no CMEI, às vezes até bebezinho, ela vai precisar de alguém que mantenha
essa sensação de segurança. Afinal de contas, ela só tinha uma ou algumas pessoas do seu círculo materno ali, familiar, onde ela conseguia se relacionar, onde ela sentia essa segurança, e de repente ela vai para um ambiente, o que é isso aqui? O que é esse monte de gente, né? O que é esse mundo estranho de ETs, vamos dizer assim, na minha vida? E aí, nós, como educadores, como que a gente estabelece isso com a criança? Então, a gente acho que vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E ontem, quando a gente alinhou algumas questões, o José usou uma metáfora dos elos mesmos, né, de uma corrente. E que se algum deles está frágil, e se algum momento da nossa relação a gente não conseguiu vincular, vai faltar lá na frente, a gente vai sentir que, onde que falhou, não é que falhou, né, mas aonde que ficou essa lacuna que eu agora preciso tentar resgatar, tentar olhar de novo. É isso. Vamos lá, né, Ju? Eu fiz só um desafio, né, Gi? Eu acho que a gente conversar de vínculo, eu acho que assim, o que é importante a gente também trazer nessa conversa? Semana passada, a gente estava dialogando com alguns professores e até em algumas reuniões, a gente estava debatendo e trazendo assim, a dificuldade que a gente tem de pensar essa noção do vínculo como uma proposta de trabalho, porque muitas vezes também durante a nossa formação, o vínculo, ele sempre aparece como uma questão, mas pouco a gente para fazer vínculo, como se fosse uma coisa natural, né? Eu quero depois discutir essa questão da naturalização dos vínculos e pensar tudo isso. Mas eu quero recomeçar bem onde você vem, Gi. Acho que você me provocou aqui agora cedo a pensar essa ideia do nascimento, né? Nós somos a única espécie que, ao nascer, nós dependemos de outras pessoas durante uma boa parte do nosso desenvolvimento. Há outras espécies que também são assim, mas nós já nascemos na dependência de outras pessoas para a nossa sobrevivência básica, né? Diferente de outras espécies que já nasce o filhote da espécie, né? E já sai andando, já vai tentando descobrir o mundo, alguns já são jogados para fora do ninho. Nós vamos, por sermos humanos e por não termos o mundo só como natural, ou seja, nós vamos explicando o mundo, entendendo o mundo, nós precisamos de alguém que vá nos acompanhando. Às vezes é a própria mãe que foi a que nos deu a vida, né, que começou no parto, que foi o início ali da gente nesse mundo aqui. Às vezes pode ser outras pessoas, são os cuidadores imediatos. Às vezes a gente não recebe de maneira direta o cuidado, mas estamos construindo vínculo o tempo todo, né? Ou seja, a gente vai chegando no mundo, pensa a criança quando ela chega no mundo, é um ser totalmente num mundo desconhecido. E aí nós vamos apresentando esse mundo para a criança, ela vai explorando esse mundo, né? Nas primeiras etapas de vida, ela se explora, o primeiro campo de relação de mundo é dela com a pessoa que cuida de imediato, muitas vezes é quem amamenta. Então, essas experiências vão sendo construídas e vão sendo feitas. E à medida que essa criança vai se desenvolvendo, que nós humanos, não vamos falar só da criança como algo terceiro, que nós humanos fomos nos desenvolvendo, pessoas foram nos apresentando o mundo, nos explicando o mundo, e principalmente nos ajudando a construir os sentidos que a gente vai trabalhando. Eu gosto muito de pensar que nós somos sujeitos que atribuímos sentido e significado para as coisas. Né? Se eu pegar esse meu copo aqui, que eu estava tomando um café aqui na prefeitura agora, e eu falar para você que é um copo d'água, e eu levar num laboratório né, para fazer uma análise físico-química, eu sempre digo que vai ser um copo de água. Tem 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, a água. Só que se eu falar para vocês que essa água aqui foi benzida pelo Papa, ou que essa água aqui, teve um pastor que fez uma oração, ou em algum centro religioso fez uma oração, e essa água agora passa a ter uma função espiritual, se eu levar no laboratório de química, de física, ele vai continuar sendo H2O, mas para nós já tem outro sentido. Então nós somos capazes de atribuir sentido. E a gente vai atribuindo sentido pelas experiências, né? A gente vai atribuindo sentido às vivências da gente, ao nosso dia a dia, muito mediado pela relação com as outras pessoas, né? A gente explica o mundo pelas pessoas que estão próximas da gente, a gente cria e constrói as nossas formas de explicar, de sentir, de perceber o mundo através das relações que a gente vai tendo e desse processo. O vínculo que a gente fala aqui, né, no processo de aprendizagem, e é importantíssimo a gente falar sobre isso, é pensar que quando a criança ela chega no mundo, ela chega para experimentar esse mundo, ela não precisa começar do início, né? Ela não precisa testar o mundo todo novamente. Nós, enquanto humanidade, já temos uma experiência de mundo, de vida, e nós podemos compartilhar isso com a criança que chega.
E nós podemos compartilhar de várias maneiras, impedindo ela de ter novas experiências, ou seja, só tendo as experiências que nós tivemos, ou garantindo a ela a possibilidade dela explicar o seu mundo e dela também vivenciar com o acúmulo que nós temos, mas ela se fazendo sujeito nesse processo. A gente vinculando ela nesse processo. Ela sentindo-se parte de um pequeno grupo de cuidado, que é o que nós, o nosso modelo, chamamos, né? Temos as nossas famílias, as famílias são os nossos primeiros grupos de cuidado. Essa criança é vinculada ou não a esse primeiro grupo, que é o primeiro espaço de segurança, de identificação, né? É um espaço menor, onde eu vou me constituindo sujeito. Tem um segundo momento ali que começa na fase de socialização dessa criança, quando essa criança sai dos vínculos só da família, e muitas vezes é o CMEI que tem essa função, né? Hoje, no modelo das novas famílias, que as famílias estão optando por ter menos filhos, muitas vezes a criança vai ter interação com outras crianças num tempo maior, só quando chega lá na educação infantil, ou quando muito, a gente vê isso acontecendo também quando chega na escola. Tem crianças que vai consolidar suas primeiras amizades para além do ambiente da família, dos primos, quando chega só no primeiro ano com a gente lá. E isso a gente vai trazendo essa criança para pertencer ou não a esses grupos, né? E a criança chega pelas identificações que ela faz, então daquilo que ela já traz com ela, que ela vai se sentindo segura, e ao mesmo tempo aquilo que nós podemos ir construindo um ambiente para essa criança se vincular. Quando a gente fala de vínculo, fala de pertencimento, fala de apropriação, fala de eu me entender sujeito nessa história, a gente está falando de aprendizagem, né, Gi? Eu acho que essa é uma grande provocação para a gente entender, assim, a importância de discutir como que a gente vai criando sociabilidade no meio, na nossa vida, na nossa construção enquanto sujeito, o quanto que a gente vai se articulando com as pessoas do nosso entorno. Eu acho que isso é fundamental da gente falar o porquê de formar vínculos. E aí na live de hoje a gente vai trazer, então, isso um pouquinho, vai comentar sobre a importância do vínculo na aprendizagem, e a gente pretende, né, Gi, a gente está fazendo um percurso aqui que a Kelly provoca a gente, de pensar como fazer vínculo agora no período da pandemia. Então é outro movimento, e mais é nem como fazer, é como manter os vínculos, né, com os educandos que a gente já tinha, ou como criar novas possibilidades. Quando a gente fala lá que você falou da naturalização do vínculo, a gente tem que pensar também no sentido, é justamente isso que você disse. Tem o vínculo que tem da questão talvez natural mesmo, do desenvolvimento do humano, mas na nossa relação da sociedade, nossa relação com as pessoas, a gente tem esse vínculo e a afetividade que é construída. E é desse que a gente vai se referir aqui, que é esse que a gente olha. Deixa eu te perguntar, então, é possível construir vínculo à distância, nesse sentido que a gente está aqui, manter o que a gente já tem e construir? Porque a gente teve 23 dias letivos, né? E é algo que a gente tem ouvido muito, que é difícil construir o vínculo. É difícil, mas é possível? Então, eu vou falar do meu lugar, né? Eu vou falar da minha experiência do meu lugar aqui, enquanto professora, enfim. O que eu percebo nas relações? Vamos pensar quando você entra em relação com alguém numa rede social, tá? Você conheceu alguém na rede social. Você estava lá no Facebook, ou no Instagram, ou no nosso antigo Orkut. Você conheceu alguém. Bem antigo. Vamos pensar no nível Brasil, né? Lá de Manaus, né? Lá. E você conheceu alguém, e você começou a conversar, e você começou a trocar vídeos e fotos e conversa. Daqui a pouco, vocês combinam de se encontrar, né? Enfim, vamos nos conhecer. E quando você conhece essa pessoa pessoalmente, né, fisicamente, parece que você já conhecia essa pessoa há muito tempo. Você já se vinculou a essa pessoa. E eu, quando conto isso para vocês, eu conto porque eu vivi essa experiência. E eu sempre falo, quando eu tô falando alguma coisa, me emociono, porque é real, né? Eu tive uma amiga mesmo que eu conheci no Espírito Santo, e a gente se conheceu via Facebook, por conta de uma questão em comum nossa. E a gente conversava, e a gente trocava experiências, e chegou um momento que eu disse assim, eu vou para o Espírito Santo te conhecer. Conhecer você, conhecer a tua filha. Ela, não, você não vai vir. E eu fui. E, gente, quando eu cheguei no aeroporto e encontrei com ela, foi uma emoção, igual, por isso que eu estou revivendo isso agora. Foi uma emoção tão grande que parecia que a gente se conhecia há anos. A gente já estava vinculado. Então, o não dizer que não é possível é porque a gente pensa muito na maneira que a gente já vive, na maneira que a gente está acostumado a viver. Mas se a gente for trazer daí para esse contexto, acho que ninguém nunca tinha pensado
nesse contexto. Fala a verdade, eu conheci pessoa tal. Tem pessoas que se casam e se conheceram à distância. Tem pessoas que eu tenho pessoas que eu conheço que foram morar em outro país e se casaram porque conheceu o namorado fora, né? Enfim, mas conheceu aqui, online. Então, o vínculo é possível, a afetividade é possível à distância. Mas como... E outra, né, Gi, acho que a gente pensar também um movimento contrário, para ficar bem claro. Eu posso conviver todo dia com uma pessoa e não criar um vínculo com ela, Isso. né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, pensar nesse movimento, pensar o nosso papel diante do vínculo e da aprendizagem, né? Que é o que a gente tem feito através do programa Brincando e Aprendendo na Quarentena. E dizer que, assim, a gente precisa se ajudar nisso, não tem uma receita pronta, né? Então, nós estamos aí desde março construindo isso coletivamente na rede, e cada dia surge uma ideia diferente que alguém traz e vai fortalecendo esse laço entre nós, unidade, secretaria, professores, famílias, e um ajudando o outro, né? A gente troca ideia e, não deu certo assim, mas vamos tentar assim, então. E aí temos conseguido, né, sucesso com a grande parte. Não está 100% ainda, né? A gente não conseguiu contato com todo mundo, é uma caminhada, né? mundo, mas é uma caminhada, não tem como, né? E nesse caminho, desculpa, Ju, nesse caminho vão ter momentos que vai ter uma pedra no caminho de outra, vai ter momentos que vão ter um buraco, vai ter momentos que vai estar lisinho, plano. Então, é essa construção. E uma coisa que me veio forte aqui é a história do peixe, né? Eu não vou contar a história do peixe, mas que a Ju sempre fala. A gente sempre fez a mesma coisa do mesmo jeito. E agora, essa oportunidade que a gente está tendo de fazer de maneiras diferentes. E de perceber que algumas coisas a gente já fazia, mas não tinha trazido para o contexto escolar. Não estou dizendo, gente, que não é importante o nosso lugar como professor. Longe de mim dizer que, e eu não estou aqui também para falar isso, mas de dizer assim, então quer dizer que a educação à distância é 10 e a gente tem que fazer assim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que neste momento que estamos vivendo, como que a gente mantém isso com as nossas crianças? Então, olhar para mim e ver o que eu consigo fazer. Ju? Gi, eu acho muito legal quando você traz essa ideia da gente pensar um modelo nosso comum de construir vínculos, né? Então pensa quando você conheceu alguém, que você se apaixonou, você viu à primeira vista e falou, meu Deus, que pessoa bonita, quero conhecer. Né? E aí primeira questão para o vínculo, eu acho, Kelly, é aquilo que o professor Paulo Freire traz para a gente, que é ter interesse no outro. Né? Eu tenho interesse na Gi, eu tenho interesse na Kelly, interesse não no sentido só do que aquilo, não que essa troca não aconteça, dos benefícios que vão trazer para mim, mas é o interesse de saber do outro, de me interessar pelo outro, de saber como ele é, como ele está. No nosso caso, o nosso interesse com o educando é o interesse com o seu desenvolvimento. Né? Nos interessa pensar esse sujeito como um sujeito que tem condições de aprender, né? Entendendo aquilo que o Paulo Freire fala, o nosso amor pela vida humana, né? O nosso amor pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, pelas pessoas, o amor pelas pessoas. Esse amor significa de ter interesse pelo seu desenvolvimento, pela sua capacidade de consciência no mundo, de autonomia, de se autodeclarar, de se autofazer. E esse vínculo que a gente está falando agora, nesse momento, ele já iniciou lá na unidade educacional, antes mesmo da gente chegar na pandemia, né? Tem criança que está com a gente no 5º ano, que tem vínculo com a escola desde o 1º ano. O que a gente está tendo agora é um processo de alteração do formato da comunicação. E aí a gente quer manter a comunicação, porque acho que aí, Gi, depois você podia falar um pouquinho com a gente sobre a comunicação nessa questão do vínculo, né? A importância da comunicação no vínculo, se você puder trazer alguma coisa. Ela que é uma questão para a gente agora, mas a gente continua vinculado no interesse. E aí algumas professoras estão trazendo para a gente aqui nos comentários a dificuldade que a gente tem de fazer vínculo com as crianças quando a gente tem famílias que não se interessam nesse retorno, ou famílias que não dão retorno para aquilo que a gente está propondo, para a gente ver se está tendo vínculo ou não. Olha, eu acho que esse momento da pandemia está trazendo para a gente várias outras questões, e uma delas é a urgência que a gente tem de vincular a família à escola. E aí, o que eu estou querendo dizer isso? Se a gente conseguir construir no começo do ano, e é por isso que esse ano eu tensionei mesmo, que nas primeiras semanas a gente já tem que chamar a família na escola. Não tem como a gente iniciar um ano letivo sem chamar as famílias na escola. Porque se a família não tem vínculo com a escola, se a família não entendeu o papel da escola, o papel do professor, se a gente não conseguiu ainda construir com a família esse lugar de qual é o nosso papel nesse momento, a família não vê o interesse nesse lugar, ela não dá uma resposta.
né? Então, o que também é legal da gente pensar que boa parte das nossas famílias também não tiveram uma escola que tinha essa preocupação com o vínculo, né? Se a gente pensar aí, ó, a escola conteudista dos anos 70, dos anos 60, 80, 90, eram escolas onde o menino ele era reprodutor e tinha pouquíssimos vínculos em alguns casos, né? Era um modelo de escola tecnicista que na década de 90 se amplia, e se amplia até para as crianças. É uma escola onde a relação professor-aluno se media pelo conteúdo, né? O meu vínculo com a criança é o conteúdo. Não, o nosso vínculo com a criança é a aprendizagem. E na aprendizagem, todos os sujeitos são parte desse movimento, né? Então, chamar esses pais para virem para a escola agora também é algo novo para essas famílias. E aí eu penso que sim, vai ser esse exercício da gente trabalhar com a família a importância. A família precisa perceber a importância da devolutiva, né? Quando o chamar atenção para o vínculo, acho que é isso, assim, né? À medida que a gente vai inserindo a criança, a gente vai chamando a atenção dela para as questões que são importantes para o seu desenvolvimento, para o mundo, né? A gente vincula, às vezes, a criança à família da gente. Então, a vovó, né? Olha a vovó é importante, a vovó cuida de você, a vovó... Então, você vai trazendo os elementos da importância da vovó. A mesma coisa no inverso, né? Quando a mãe falava pra gente assim, ó, cuida com o velho do saco, que tinha essa coisa horrorosa que antigamente fazia com as crianças. Qualquer idoso que as crianças viam, elas entravam em crise. Que o vínculo feito com esses senhores era dentro de um estereótipo. A mesma questão é para o racismo, a mesma questão é para comunidades mais vulneráveis, né? A gente vai contando para essa pessoa sobre o mundo, a gente vai vinculando, vai trazendo a importância e ela vai dando a sua atenção e a gente vai construindo isso coletivamente. Nesse momento com as famílias, é importante chamar a importância da família para o vínculo. E é um modelo novo. Nós não queremos entrar na casa de ninguém e decidir o que as famílias vão fazer. Nunca foi isso que os professores quiseram. O nosso interesse é coletivo na educação da criança, né? A Constituição Federal de 88 já fala que a família, o Estado e a sociedade. Esses três entes têm que estar vinculando a criança nesse projeto de sociedade que a gente está defendendo, acreditando e construindo. Até porque a gente só se faz sujeito na relação com o outro. Então, esse processo da gente se vincular é fundamental. E pense quando a gente traz eu me fazer sujeito na relação com o outro para além do espaço privado da minha família. Eu me faço sujeito agora numa comunidade, que é o que vai acontecer, né? A gente brinca muito com os pais nas reuniões de famílias que os filhos não vão ser nossos para sempre, né? Um dia a gente vai morrer, isso é um fato, isso é um dado biológico, nós não estaremos mais aqui. E quando nós não estivermos, é importantíssimo que para a vida humana, para o desenvolvimento humano, profissional, pessoal, esse sujeito ter vínculo com a sua comunidade. Né? E esse vínculo com a comunidade é uma forma também da gente de nós nos fazermos sujeitos. É uma forma da gente compreender o lugar que a gente vive, como que a gente habita o mesmo espaço. Então, essa noção do vínculo como algo importante da nossa Constituição é fundamental. E chamar a atenção da família para isso também é importante. Porque a função social da escola é a socialização dos conteúdos científicos e é a construção da socialização para o uso desse conhecimento científico para o espaço coletivo, para a vida coletiva. Né? Então, chamar a atenção da família para essa questão da socialização, isso é muito importante. Para que a família entenda que o que a gente está fazendo é fundamental para o processo de aprendizagem e desenvolvimento, né? Então, chamar atenção para as coisas é uma forma da gente fazer vínculo. E aí eu retomo aquela minha fala do início aqui, que quando você conhece alguém, você vai chamando a atenção da pessoa, vai achando coisas que são incomuns para você ir vinculando. Né? Então, a Gi gosta, por exemplo, a Gi tem alguns teóricos que a Gi lê que eu adoro. Nós dois nos vinculamos pelas nossas teorias. Né? Então, hoje, você já leu fulano, ou eu já li. Nossa, Kelly, você leu Carolina de Jesus, eu também. Então, nós vamos buscando isso. E com a criança vai ser, o que você gosta de brincar? Né? Como que você está vendo o mundo? Ou mais do que isso, o que eu, educador, tenho para chamar a tua atenção para essa questão do mundo, para a gente ir pensando essa construção que a gente vai fazendo aqui. Ó. Parece que não tem aprendizagem nenhuma, porque não tem conteúdo, porque não está prescrito no conteúdo programático, porque não está escrito na base de maneira tão clara. Mas este processo é fundamental. Se a gente pegar lá o referencial curricular desde a educação infantil, esse processo de interação é fundamental para o processo de aprendizagem. Né? Então, o vínculo também vem um pouquinho daqui. E aí é legal também da gente trazer, né, Gi, que às vezes nem a família é vinculada. Às vezes, dentro da casa do educando, essa família não tem vínculo. Não é porque, né, não tem esse vínculo que a gente está querendo que aconteça ainda. Muitas famílias convivem no mesmo espaço, e essa está sendo uma grande crise da pandemia, né? Muitas famílias tendo que se conviver, em alguns casos eu posso usar a palavra se suportar,
por 24 horas dentro do mesmo espaço, sem vínculo nenhum. E a falta de vínculo é atrito, é porrada, a falta de vínculo é briga, a falta de vínculo, muitas vezes, dentro de casa, é na relação da violência. Então, se essa criança já não tem esse primeiro vínculo dentro de casa, vai ser um grande desafio da gente começar a construir esse vínculo com o externo. Porque aqueles elementos que são fundamentais da construção da subjetividade da criança nesse espaço privado e primário, né, aquilo do desenvolvimento primário dessa criança, isso vai aparecer depois quando essa criança trabalhar nessa vida de sociabilidade fora da sua casa também, né? Então, às vezes, a gente espera que a criança venha com a família vinculada, mas nem na casa dessa criança ela ainda tem vínculo. E a escola precisa também ter um olhar para que vínculos que essa criança tem com a sua família, quais as qualidades desses vínculos, eu não estou nem dizendo que ela não é vinculada, mas qual é a qualidade do vínculo que se apresenta. Né? Porque daí a gente vai pensar como que a família se relaciona com a escola, na mesma maneira de a gente pensar como que esse vínculo é feito em todos os outros lugares e como que isso se constitui na comunidade. A escola, só para eu fechar esse meu primeiro momento, que senão eu me empolgo, Gi, a escola é o principal lugar de a gente fazer vínculo comunitário e vida comum. É na nossa unidade, é por isso que é importante a criança estudar na escola do bairro. Né? É importante a criança estudar na escola do bairro. A gente forma vínculo comunitário na unidade educacional, no nosso processo de educação. A gente aprende a explicar o mundo no sentido coletivo, a conviver nesse espaço que é o espaço comum da educação. Trouxe um monte de coisa aqui, mas eu acho que é legal para a gente pensar a relação de vínculo. Enquanto você foi falando, aqui dentro começou a processar um monte de coisa, aqui o pessoal começou a escrever umas coisas, ai meu Deus, e agora? Eu vou tentar pegar lá na questão começar da questão da família e vou ver se eu encaixo aqui. Gente, a gente tem que pensar, né? É claro que, como o José falou, nunca foi a intenção de nenhum professor dizer o que a família tem que fazer, como que a família tem que se portar, porque nós somos professores, né? Nós não somos ninguém para dizer o que o outro vai fazer. No entanto, às vezes a gente não percebe que nós queremos que a família responda, porque eu preciso de uma resposta, que a família não entende que isso é importante. Para a família, não faz sentido. Voltando no sentido da água benzida e da água. Então, como que a gente pode fazer, né? Olhar para essa família, compreender que tem um vínculo que eles fazem da maneira que é possível, sem ficar, não, mas eles têm que fazer. Enquanto a gente ficar dizendo que eles têm que fazer, parece que vai ter uma resistência. Maria Cristina, na live anterior, falou do estresse. A Maria Cristina, na live ali, ela falou do estresse. O que é o estresse? O estresse é quando a gente faz uma pressão sobre algo e esse algo imprime o quê? Resistência. Se eu empurro a parede, a parede me manda de volta. A parede me manda de volta. Se eu vou lá e só encosto na parede, tá aqui. Se eu vou lá e vou devagarinho, eu vou, né? E é assim também com a família. Se eu chego para a família e falo, não, tem que. Ela vai, não vou naquela escola, eles só vão lá, eles só querem que eu faça as coisas, não estão vendo que agora eu estou em casa e eu estou tendo que administrar aqui, que eu preciso sair, mesmo em isolamento, eu preciso sair às 5 da manhã para ir trabalhar, não tenho com quem deixar meu filho, estou preocupada, como é que eu vou fazer atividade? Estou dando exemplos, que não é o nosso caso, que a gente não está mandando um monte de atividade para as crianças, né? Mas, como que a gente pode fazer? O que a família está podendo fazer? Que é o que a gente já está fazendo também, mandando o formulário para a família dizer para a gente quais são as necessidades dela, como que eles veem esse momento, como que eles propõem que a gente possa trabalhar. Então, quando a gente começa a olhar para a família, fala, opa, estão me enxergando como mãe, estão reconhecendo que eu também estou com dificuldade, até porque nós somos família. Né? Eu tenho filhas em casa, a Kelly tem filhas, o José tem um sobrinho, nós somos família também dentro desse contexto. Então, nós temos as nossas necessidades. E quando eu reconheço o outro nas suas necessidades, ele fala, me enxergaram aqui. E aí ele começa a se aproximar. Tem uma metáfora de vínculo que eu acho muito bacana de colocar aqui, que a gente vai chegando de pouquinho com as pessoas. A gente nunca chega assim, cheguei, principalmente numa criança, né? Com as crianças. É igual gatinho. Kelly que tem gatinho agora? Tem. A Frida. É igual a Frida. A Frida, quando eles adotaram a Frida, provavelmente ela vai chegar, ela vai chegando. Ela vai se esgueirando, dela sai, dela vai no outro, dela volta, dela sobe no colo. É assim que a gente vai construindo isso nas nossas relações. Com a família, a gente vai aprender a fazer isso. Então, olhar para eles,
compreender e falar, ó, a gente está fazendo o que é possível do meu lugar de professor, o que é possível do meu lugar como Secretaria de Educação, e vocês, enquanto família, o que é possível vocês fazerem? A família vai dizer, ó, é possível uma vez por semana eu sentar 10 minutos ou 10 minutos por dia eu sentar e brincar com meu filho. Isso é possível. Que bom, né? Então, brinca com teu filho esses 10 minutos. Porque às vezes é só os 10 minutos que a mãe tem. Entende? Então, eu acho bem legal. Esse daí veio ali, acho que foi a Lúcia que falou, que realmente esse modelo de exclusão das famílias, de dizer, não, a família fica lá na casa dela. A criança vem para a escola, eu dou conteúdo, a criança vai para casa, volta para a escola. A família é lá, e nós aqui. Esse modelo é muito antigo, né? Ele é da cultural. E agora a gente está vivendo um outro momento, é do modelinho lá da caixinha, que é isso e é isso. Agora a gente vive no momento que é isso, também, né? Do pensamento complexo, que não é mais o cartesiano. Então, que todos estão incluídos nesse processo. Então, a gente está desconstruindo, mas não excluindo algo para olhar para algo novo. E eu para fechar aqui, quando você falou, Ju, que a gente vai embora, né? Os nossos filhos vão ficar um dia. E como que a gente deixou essas crianças? Como que nós, professores, deixamos e como os pais? E daí uma professora fala assim, isso eu penso quando eu penso em ter mais um filho. Porque daí eu vou não deixar o meu filho sozinho. Porque eu só tenho um filho. Então, mas mesmo que seja só esse filho sozinho, se ele tiver uma estrutura, se ele tiver segurança, se ele desenvolveu as relações com segurança com os outros, os vínculos, conseguiu aprender, porque a gente só aprende se a gente está seguro. Se eu estiver aqui, sentada na minha cadeira, assistindo a live do Jussier, e no chão, a minha cadeira tá bamba, eu não vou prestar atenção no Jussier, porque eu vou ficar toda hora com medo de cair. Eu não tô segura. Agora, se eu tô aqui bem firme, tá tranquilo, tô aqui escutando, beleza. É assim com a criança, se ela tá num lugar que ela sabe que as pessoas falam mal da família, não fala mal, né? Aquela família não consegue acompanhar, aquela família não, aquela criança, não sei o que. A criança sente isso, e ela não vai aprender. E o inverso também, tá? Não vou colocar só na escola a responsabilidade, o inverso também. Se em casa a família fala, esse negócio da escola não é importante. Depois você faz. Agora vamos fazer aqui. Depois, a criança também não vai nem querer olhar para a escola. Meu pai e minha mãe não acham importante. Para que eu vou estudar? Porque quem são as referências das crianças? Né? A família. O professor se torna quando consegue criar esse vínculo, sem tirar o lugar dos pais. Vínculo é estratégia, né? Eu queria estratégia. Eu queria ler aqui um livro que até foi a Dulce que emprestou para mim, é do Juan Casassos. Ele é um chileno, e ele falou, eles fizeram uma pesquisa nessa relação de como que as emoções das aprendizagens, é só um parágrafo, não é nem um parágrafo, é 3 linhas. Uma escola é fundamentalmente uma comunidade de relações e de interações orientadas para as aprendizagens, onde a aprendizagem depende principalmente do tipo de relações que se estabelecem na escola e na classe. Então, a gente consegue fazer com que ele aprenda como é que a gente se relaciona. Kelly, Gi, acho que algumas coisas que você traz também, legal, do início da tua fala, Gi, é a questão da expectativa que a gente tem da família, né? Normalmente, nós trabalhamos com as noções de ideal. Então, a gente começa o ano letivo, família tem este dever, eu tenho este dever para fazer, cada um tem sua obrigação. Só que a gente não entende, muitas vezes, que essa categoria da família ideal, ela é algo que a gente está construindo, né? Ela é algo que a gente está construindo, ela é algo que a gente está construindo. Porque se a gente imagina que a família automaticamente vai ver valor na escola, ou seja, ou pensar, todas as famílias veem valor na escola. Não é verdade. Tem família que não vê valor na escola ainda, tem família que não teve uma boa experiência. Nós tivemos casos aqui de famílias, de mães que relatam que não queriam deixar o filho em tal escola, porque quando ela estudou lá, ela não teve uma boa referência, né? Então, assim, família, uma coisa que vai acalmar nosso coração primeiro, é claro que nós queremos todas as famílias participando e nós estamos educando para isso. Eu acho que nós vamos educar a nossa cidade e uma geração de famílias terão que participar por esse processo de educação até para as crianças terem experiência do que é crescer em família. E a partir daí a gente vai construindo esse movimento. Mas a gente está discutindo família há pouquíssimo tempo e pensar essa diversidade das famílias e pensar que elas são reais.
Pensar que elas têm dificuldades múltiplas, que tem vários entendimentos de família, tem várias formas de fazer família. Vamos pensar só o nosso coletivo lá da escola, né? Ou pensa na sala dos professores, horário do recreio. Olha para os teus colegas, cada um tem um tipo de se organizar em família, de pensar, de rotina, de valores, né? De diferentes cruzamentos de existência. Então, assim, quando eu acalmo o meu coração de que todas as famílias não vão corresponder ao ideal de família, aí a gente começa a trabalhar. A mesma coisa o ideal de aluno. O ideal de aluno é aquele menino que chega na unidade morrendo de vontade de aprender, é participativo, ele contribui, ele entra na rotina proposta, ele traz elemento. Esse é o ideal de aluno. E a gente vai lidar com outra coisa que é o aluno real, né? Que chega na escola muitas vezes, pensa só a chegada da criança na escola. Vamos pensar o primeiro desvínculo da família, né? O primeiro a inserção de um vínculo escola nessa família. Então eu estou pensando lá na educação infantil. Muitas mães, quando ganham o neném, ela se identifica como a cuidadora essencial da criança e ela é a única cuidadora possível na cabeça de muitas mães. Ela acredita que só ela, e ela se desenvolve isso, inclusive, por uma questão de segurança, né, Gi? Porque ela cuida do seu filho, é ela que conhece, ela se constitui mãe, é uma nova categoria na vida da mulher, quando ela ganha uma criança, ela é mãe. E isso constrói sua identidade de mãe, e de repente, ela tem que dividir esse lugar com pessoas que ela não conhece, que ela não semeia. E ela tem que levar essa criança para deixar no CMEI para outra pessoa cuidar, porque ela agora vai retornar a uma rotina que vai ser nova, né? Então ela volta para o trabalho, mas agora ela volta também na categoria mãe, né? Então ela volta tendo que das 8 às 5, mas também tem criança, tem filho, à noite se tiver febre, se mamar de madrugada, né? Se passou mal, correr, e agora ela divide isso com outra pessoa. A criança, se essa transição não for bem feita, e como a Gi falou, né, precisa ter segurança. Se a mãe não sente segurança no processo, o bebê conhece as expressões dos seus cuidadores. O bebê consegue perceber a diferença no olhar da mãe, né, nas expressões de medo, nas expressões de insegurança. Né? Então a criança já vai chegar no CMEI com uma outra dificuldade de vinculação. O mesmo é lá na escola. Se a família fala mal da escola o tempo todo, e eu digo muito isso para os pais, isso é perverso falar mal da escola para o seu filho, falar mal da professora, né? É importantíssimo que a gente pare com essa atitude e explique o seguinte: nós não somos perfeitos enquanto escola, nós não somos perfeitos enquanto professores, mas nós temos uma forma de resolver isso, que no nosso projeto de cidade querido, eu sei que isso que você está me trazendo, filho, da escola não está certo, mas amanhã eu vou lá e nós vamos conversar com a professora. Mas não dá para falar mal da professora, não dá para falar mal da escola, porque senão a criança não vai ter interesse nisso. E eu quero trazer o Brincando e Aprendendo na Quarentena também nessa lógica. Mas antes eu quero falar para você, pai, que fala mal da escola, fala mal do professor, fala mal dos coleguinhas. É perverso na cabeça do seu filho pensar o seguinte: meu pai que me ama me manda para um lugar que ele não gosta. Isso vai fazer com que a criança entre futuramente em relações que não me faz bem, mas eu tenho que ficar aqui. Então, a gente vai ensinando às crianças uma relação de que esse amor da família permite violências, né? E no Brincando e Aprendendo na Quarentena, o que acontece? Quando estava na tarefa, as famílias participavam. Quando a gente começou a entender a noção da brincadeira e a violência, a perversidade que é mandar uma tarefa quando não alcança todos, as crianças pararam de participar. Como que foi que a família contou a história da brincadeira para essa criança? Se a família acha que brincadeira não ensina nada, não tem sentido nenhum, e a família fala, agora essa professora só manda brincadeira, você acha que a criança vai querer participar da atividade proposta? Porque a primeira referência de segurança da criança é a família, é o pai e a mãe. E aí, então, o que eu quero pensar? Não quero culpar a família não tem culpa, inclusive porque o conhecimento do brincar, para nós educadores, também é muito recente, com tudo que a gente tem hoje, né, de conhecimento. Mas o primeiro passo da educação é chamar a família. Nós não fazemos escola sem família, a gente não faz educação sem família, porque a família tem que ver sentido também no que a gente está construindo. Quando a Constituição fala de família, Estado e sociedade, nós que representamos o Estado nessa tríade, nós temos que chamar a família e convencê-la, né, nesse processo, dialogar com ela, trazer a consciência da importância para que ela assuma primeiro. Depois eu start a atividade com a criança. Então, muitas vezes, a gente tem que dar um passo atrás primeiro para fazer o vínculo agora com as crianças. E, nesse momento, o vínculo maior não é nem com as crianças, é com os cuidadores dessas crianças. Então, educador, uma coisa que seria bem importante, assim, para você começar esse processo, é ver quem que cuida da criança da sua turma. É com essa pessoa que a gente vai vincular, porque é ela que vai mediar o processo com a criança lá. Nós estamos entendendo e debatendo há anos, eu acho que vamos pegar agora a Vygotsky, né, Gi? O processo de desenvolvimento da criança, de aprendizagem, necessita de mediação. Não vai ser diferente na pandemia. Alguém vai ter que mediar isso com a criança, desde
organizar o espaço de estudo, o tempo dela, que pode ser 10 minutos por dia, como a Gi comentou, é o que vai ser possível de fazer da atividade que a escola me traz. Agora, é importantíssimo ter este tempo, que alguém organize, e é importante que durante a semana, alguma coisa da escola e do CMEI também apareça. Porque a vida vai correndo, e se a gente não está ali presente, isso deixa de existir. A escola vai desaparecendo da importância da rotina da criança, da rotina da família. E aí nós vamos ter muito mais trabalho quando voltar depois da pandemia. Porque quando nós voltarmos da pandemia, antes da gente iniciar em falar nos nossos conteúdos programáticos, naquilo que são os objetivos macros, né, que a gente trabalha, é repensar o vínculo todo. E é repensar como que esses vínculos foram produzidos. Por que tem professores dias que me falam, Josias, a minha gestora pediu para a gente saber como que as crianças estão. Para que saber como as crianças estão? A professora me trouxe e a gente dialogou e ela chegou em conclusões incríveis que são. Saber como as crianças estão agora é saber qual é a qualidade dos vínculos que elas estão tendo nesse momento. Isso é fundamental porque isso vai refletir depois na nossa sala de aula. A criança que está em casa agora, com vínculos violentos, né, com uma família que não tem paciência, que ela escuta o tempo todo, que eu não sei por que eu te tive, porque eu agora, olha a pandemia, essa criança está produzindo relações que vão depois ser expressas no coletivo lá na escola. E essa violência está acontecendo com essa criança. Então, também são dados indicadores saber de todo esse processo. E nesse sentido, né, Gi, eu acho que a gente falar da nossa categoria professor também, para encerrar esse momento, né? A gente sempre entendeu, nós professores, e isso tem sido cobrado, gente, e é por isso que a gente está discutindo no currículo com o professor. Nós somos massacrados por burocracias cotidianas dentro da sala de aula, dentro do processo de ensino e aprendizagem, e muitas vezes a gente virou os técnicos dessas burocracias, né? E isso às vezes é cobrado de você, professor. Você tem que ser o técnico da burocracia. E aí faltou pouco tempo para a gente trabalhar e discutir vínculo nesses últimos anos. Então também, assim, não é culpa do professor não conseguir pensar esses vínculos, não é culpa do professor pensar essas relações, mas há algo muito importante que a pandemia está trazendo, que a Ruth até comentou aqui nos comentários, a gestora do Cerzedelo, que o vínculo começa também do professor com o engajamento da educação. É eu, educador, ter vínculo com a minha unidade. É eu, educador, ter vínculo com aquilo que eu faço, porque daí eu vejo sentido nisso que eu estou produzindo. E, gente, a pandemia está trazendo para a gente várias reflexões. Né? Vários colegas nossos estão se percebendo que não, Jussia, nossa, na verdade eu não queria trabalhar com educação, eu queria trabalhar com outra coisa. Né? Eu nunca me vinculei aqui, isso foi o que deu para eu fazer até aqui, mas agora eu quero seguir outro caminho, porque eu estou discutindo a pauta da felicidade. Né? Eu estou me colocando como um sujeito no meu processo, eu quero seguir minha trajetória, e isso não está errado. Né? Não é errado o professor dizer que vai seguir uma outra carreira, pelo contrário, isso é correto. Mas é importantíssimo ao professor esse vínculo na sua unidade. Não tem mais como eu ser professor, entrar numa escola cedo, não conversar com ninguém e sair na hora do almoço e ir para outro lugar sem conversar com ninguém. Né? Esse processo do vínculo começa entre nós, partes da unidade. É por isso que eu insisto muitas vezes, eu falo assim, você não precisa gostar de mim enquanto pessoa, eu secretário, mas a gente precisa dialogar. Porque é muito triste trabalhar num lugar onde nós não vamos ter vínculo, porque as orientações vêm da secretaria, a orientação vem da gestão, a gente tem que ter esse vínculo para que tenha o retorno do educador na ponta. Então, entre nós pares, o vínculo também é fundamental. Talvez antes da gente recomeçar os vínculos com as famílias, seria interessante a gente olhar para os nossos vínculos na nossa unidade. Né? Que vínculo que a gente tem? Porque quando a gente fala da criança que chegou agora no 5º ano, e muitas vezes a professora sozinha lá dizendo assim, meu Deus, eu não consigo vínculo com essa família, afinal de contas, fiquei menos de um mês com o educando. Esse educando já é da unidade há muito tempo. Esse educando já é da unidade desde... Se a gente fez a transição correta na educação infantil, talvez ele é educando nosso desde o berçário. E esse vínculo, talvez eu não tenha professora do 5º ano, mas a professora do 4º ano do ano passado tem vínculo com essa criança. Ela sabe como chamar atenção, o que é importante, né? Chamar atenção, ou seja, dar foco para algo. Né? Essa professora conhece essa criança. E aí, quando eu tenho vínculo entre os pares, eu consigo, eu também, professor, fazer isso de maneira mais facilitada, né? Então, é importantíssimo a gente pensar todos esses lugares dos vínculos também. Eu acho bacana quando você fala assim, de olhar para o meu lugar enquanto professor, para que eu esteja seguro, né? Eu volto para a segurança, que eu sei, eu assumo o que é meu, para daí eu poder olhar para o outro. Isso eu tenho trazido bastante com as professoras, a gente tem discutido, porque às vezes eu não consigo olhar para o aluno e vincular, porque eu estou muito jogando para ele, colocando nele a responsabilidade de questões que eu preciso, que são minhas, enquanto pessoa, enquanto educador mesmo. E qual que é o nosso principal
ator, né? Qual que é a nossa estrela dentro da sala de aula? Para onde que a gente olha? A gente olha para a criança. E aí, o Neilson e Brígida postaram ali, né, do Paulo Freire, do Paulo, que a gente, o Paulo Freire diz, né, que a gente, é como se a gente olhasse pelos olhos da criança. Então, enquanto eu estou no papel de professor, eu tenho meu lugar, eu sei onde que é o meu lugar, mas na hora que eu estou em classe, quando eu estou dando aula, eu preciso olhar pelos olhos da criança. O que a criança precisa naquele momento. E aí eu consigo enxergar quais são a maneira dela aprender, as necessidades dela. Não vou poder suprir todas, mas eu, enquanto professor, o que eu consigo fazer? Eu consigo ver que aquela criança aprende mais através de um dia que eu uso uma música, ou ela aprende com ilustrações, ou ela aprende quando eu estou do lado dela, encostando a mão nela, não fazendo por ela, mas olha que... Quando eu vou lá e faço um elogio, quando eu digo, nossa, ficou bacana, ou quando eu vou lá e peço para ela me ajudar na atividade, isso são maneiras que as pessoas se relacionam. Então, quando o professor consegue, mesmo estando na sua postura, que olhar pelos olhos da criança, essas questões de olhar para a família, porque a gente daí joga na família também, essa criança não aprende porque os pais são assim. Essa criança não faz porque a mãe é assim. Ou a mãe fala em casa, você não aprende porque aquele teu professor é muito bravo. Você não sei o quê porque aquela professora, eu conheço aquela professora. Ou ela é muito boazinha, né? Ou é muito boazinha. Então, assim, aí você traz essa relação. Quando um fica buscando culpados, não é a mesma coisa da parede, né? Vai e volta, vai e volta. E aí tem um texto do Rubem Alves que ele fala da relação frescobol, que existem dois tipos de relação. Tem a relação jogo de tênis e tem a relação jogo de frescobol. Se a gente pensar na relação jogo de tênis, qual que é o objetivo do jogo de tênis? Eu jogo para o outro errar. Eu quero que o outro erre, porque daí eu marco ponto, né? Eu faço um match. Então, eu jogo para o outro errar no jogo de tênis. É o objetivo do jogo. Mas no frescobol, lá na praia ou lá no parque, qual que é o objetivo? Que o outro acerte para que não acabe o jogo. Tem gente que para olhar o jogo de frescobol que fica, nossa, olha, eles conseguem, lá pegou, foi lá pegou, foi lá pegou. E quando a bolinha cai, você fala, caiu. Aí começa de novo. Então, as nossas relações precisam ser orientadas, embasadas nesse olhar do jogo do frescobol. E não de que o outro erra, eu vou fazer para que não dê certo. Eu vou falar... E isso vai gerar vínculos, isso vai gerar aprendizado, a criança vai se sentir segura. Quando ela vê que o professor faz para que ela aprenda, quando ela vê que a família faz para que o objetivo da família é que a criança cresça, que a criança aprenda. Da maneira que ela enxerga, mas nenhum pai, nenhuma mãe quer que o filho vai só para ir para a escola, para ir para a escola. Ela, lá no interior da pessoa, tem esse desejo de que o filho estude, de que o filho aprenda, de que o filho vá para frente. Mas, às vezes, os pais não sabem expressar, por conta do sentido. Né, se a gente levar no sentido do tênis, da relação escola-família, qualquer relação dentro da escola, coletivo, se um perder, todo mundo sai perdendo, né? Então, assim, o trabalho é coletivo. Não tem como a gente dizer assim, mas aqui tá dando certo, né? Ali na outra sala não me importa, na outra escola não me importa. Assim, não dá, todo mundo perde. Não tem, ninguém ganha se der errado em um dos pontos, porque o nosso trabalho é coletivo, né? Então, isso é fantástico, essa analogia que você fez. Eu acho que isso diz muito para a gente analisar também de que lado que a gente está nessa. Não é culpa, é responsabilidade. Isso, né? Ninguém tem culpa, mas cada um tem a sua responsabilidade. E aí sim, falar de vínculo não é fácil, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, porque vínculo envolve doar-se. E a gente só doa aquilo que a gente tem, né, que a gente está conseguindo fazer. Então, nesse momento, todos nós estamos passando por momentos específicos de vida, não só no nosso profissional, mas o pessoal também. Então, pensar em vínculo nesse momento pode ser muito dolorido. E a gente entende isso, né? O que a gente precisa é fazer com que isso seja, o vínculo entre a escola e a família, nesse caso, seja possível, seja mediado através de estratégias diferenciadas, mas não vai ser necessariamente fácil, né? Mas se a gente errar, digamos assim, cometer um erro, todo mundo corre atrás para corrigir, né? A gente se ajuda nesse sentido. A família ajuda a escola ajuda a família, e aí a gente consegue crescer.
A gente tem um semestre inteiro que a gente não sabe como vai ser ainda, né? Não temos a clareza de como vai ser o segundo semestre. Então, a gente precisa pensar em estar o mais próximo possível para enfrentar o que está vindo. Ter esse vínculo, essa ligação, esse elo, nesse momento é imprescindível para nós enquanto pessoas, enquanto profissionais. Então, assim, fácil não é, né? Eu tenho visto ali os comentários, tá difícil. A gente tem, mas também está acontecendo muita coisa bacana. Então, olhar para todos os lados e ver o que a gente precisa melhorar, o que está legal, o que a gente muda, o que a gente melhora, e nesse sentido a gente caminha, conseguimos prosseguir caminhando. E Kelly, eu acho legal essa fala de vocês, desculpa, Gi, mas assim, ó, não tem culpa nesse jogo, né? Não é, a gente não tá trabalhando com culpa. E às vezes, a você, educador, é um processo que eu tô tendo que fazer como pessoa, agir, todo mundo aqui, acho que é o momento da gente fazer, é a gente pensar como que nós fomos, quais vínculos que foram formados nas nossas vidas, né? Como que nós aprendemos a formar os nossos vínculos, de que cenário de vinculação que a gente vem. Muitas famílias eram famílias muito grandes e onde a gente tinha pouquíssimo vínculo familiar direto com a mãe, às vezes estabelecia mais com os irmãos. Como que foi a forma como nós, inclusive, enquanto éramos educandos lá na escola, eram construídos esses vínculos? Como que nós, quando chegamos na unidade, e aí eu quero recuperar, quando você saiu da tua formação, passou no concurso, ou vai assumir uma sala de aula no início da carreira, né? A gente tinha um sonho, uma expectativa do fazer com os educandos, e às vezes, quando a gente chega na unidade, a gente aprende com os pares como os vínculos eram feitos, ou às vezes é soterrado pelas burocracias, e aí não permite esse tempo de vínculo também, mas é a gente também se olhar nesse processo do vínculo. Acho que é fundamental a gente pensar como que a gente constrói os nossos vínculos, como que a gente vem construindo as nossas relações, né? E no ambiente de trabalho é fundamental discutir essa questão do vínculo entre os pares. Vários professores colocando aqui pra gente o desafio que é a gente se constituir equipe numa unidade educacional, né? E aí, gente, fazer vínculo de vez em quando é lavar roupa suja. Fazer vínculo de vez em quando é TDR. Mas não é TDR para marcar fronteira. Ó, eu acredito nisso, meu limite é esse. Ah, você acredita, você que fica. Não, é pôr isso pro diálogo. É ceder de vez em quando. É compreender que eu quis dizer algo que o outro entendeu outra coisa. É entender que às vezes a forma como eu me expresso machuca o colega. A forma como. Então, e aí, esse tempo de pandemia permite que a gente, numa terça ou numa quinta-feira, nas lives da nossa unidade, a gente sente. Enquanto unidade, a gente veja. Vamos primeiro ver os nossos vínculos aqui dentro. Vamos ver como que a gente está fazendo vínculo com as famílias. Quem que tem práticas aqui legais para compartilhar com a gente? Quem aqui conseguiu chegar numa família que não estava tendo muito acesso e que agora está tendo acesso? O que você fez? Nós temos vários educadores aqui na nossa rede com experiências incríveis que nós estamos aprendendo sobre vínculo. E aí vale a gente olhar porque não tem receita para fazer vínculo com as nossas comunidades. E o cenário está mudando todos os dias. A receita de um ano atrás, na pandemia, eu tenho dúvida se vai dar tão certo, né? Parece que o mundo está mudando nesse sentido. E aí trago também, né? A família que a gente não conseguiu chegar agora é a família mais urgente para a gente tentar ir atrás, para fazer uma busca, para a gente pensar uma estratégia, para a gente trazer para a gestora para levar para a reunião de rede de proteção, no sentido de, alguém conhece essa família? Ela passou na unidade de saúde essa semana? Ah, não, tem consulta marcada na quarta-feira aqui. Então quando ela for lá, pede para ela entrar em contato com a escola. Ô pastor, a fulana aí, ela frequenta a tua igreja? Pede para ela entrar em contato com a gente aqui da escola que a gente está com saudade. A professora está mandando atividade, a gente quer conversar. É mais pessoas trazendo essas pessoas, os outros para o vínculo, né? Eu acho que isso que é bem importante agora, a gente olhar para essas famílias e a gente se olhar na unidade. Também, às vezes, tem um colega nosso que pouco participa, um colega que não está entrando muito no debate, ou às vezes quando ele entra, ninguém deu muita atenção. É hora da gente chamar todo mundo e a gente se refazer em vínculo, né? Eu acho que isso também é fundamental. Ju, eu estou vendo aqui os comentários e daí, acho que o nosso tempo também já está chegando, mas assim, quando a gente fala em culpar alguém, a gente está vivendo realmente o nosso modelo de educação que a gente teve lá, né, há alguns anos atrás, dentro de outro tipo de pensamento. Hoje, para que a gente eduque as nossas crianças nesse pensamento complexo, nesse pensamento de empatia, de olhar o outro, de respeitar a relação, é preciso que a gente trabalhe bastante com as crianças nas mediações de conflitos e nas mediações de aprendizagem mesmo, a questão de consequências, né, do que acontece. Então, quando eu não consigo assumir a minha responsabilidade, quando eu não consigo cumprir, e tá tudo bem se eu não faço também, né, eu sou defensora do direito de errar, do direito de olhar para você e dizer, eu não consegui hoje, mas eu vou experimentar amanhã de novo, da autocompaixão, do autocuidado. Então, assim,
aprender a lidar com a consequência. Porque quando a gente era criança, você é mais jovem que eu, mas deve ter acontecido assim também. Quando a gente era criança, assim, brigou com a coleguinha, vai lá e pede desculpa. Pronto, falou desculpa, parece que aquilo acabou. Não acabou. Aquele conflito ficou aqui. Porque eu não entendi por que eu fui pedir desculpa. E daí, na nossa relação de adultos, hoje, quando a gente fala, a gente tem até medo de falar alguma coisa para o outro, porque a gente não sabe se o outro vai. E se a gente fala, diz, não era isso, bem isso que eu queria dizer, a gente não consegue assumir a nossa postura diante do que a gente disse, né? E porque lá atrás eu tinha que pedir desculpa de uma coisa que eu achava que estava certa. Pô, ele foi lá, me empurrou, né? Me passou uma rasteira, daí eu fui lá e empurrei ele também. Daí eu que tinha que pedir desculpa. Então, aprender a lidar com a consequência. Causa do que a gente faz não é uma causa e consequência, é entender as consequências. E veio também ali a questão da relação da unidade educacional, que eu saber que é uma construção do todo, né? A gente se relaciona no todo, então a gestora, a coordenadora, os professores, as profissionais de alimentação, as profissionais da limpeza, a maneira que nós, dentro da unidade, nos relacionamos, as crianças vêm, os educandos vêm, os adultos também, né, nossos educandos da EJA, eles estão vendo. Então, para eu estudar num ambiente e eu aprender, se eu vejo que a professora aqui da salinha do lado nem olha para a cara da minha professora, eu falo, mas por que elas não se falam? A criança vai começar a construir que eu também não preciso falar com o meu colega, eu não preciso falar com o outro, né? Então, já nem vou olhar direito para aquela professora, né? Eu lembro que tinha gente que falava assim, você vai ver, quando você for para tal ano, você vai ter aula com a fulana. Gente, a criança, tomara que eu não passe de ano, porque se eu tiver que passar de ano e ir para aquela turma, que difícil, que eu não quero nem aprender, eu vou ficar... E às vezes é bem isso que acontece, a criança não aprende, porque ela fica com aquele medo de ir para outra professora. Se ela está no terceiro, vai para o quarto para o quinto, eu vou ficar aqui. Então, são coisinhas que a gente não para pensar no nosso dia a dia, a gente vai fazendo. Então, agora é o momento que a gente pode parar e refletir, por que será que eu tenho esse tipo de relação? Qual que é a maneira que eu posso me posicionar? E eu volto um pouquinho aqui para dizer, enquanto eu me reconhecer como humano, que a Ângela colocou lá, olhar para o humano. Então, quando eu me reconhecer como humano, com direito a errar, com as crianças a gente tem que tentar errar menos, né? Mas como que a gente pode errar menos com eles? Eu sendo adulto, eu olhando para mim, daí eu vou lá e olho pelos olhos da criança. Eu não sei como é que tá aí, Ju. De tempo já tá corrido, Gi. Não sei, Kelly. Conduz a gente. Eu tenho um monte de coisa, mas eu acho que dá pra gente colocar no caderno e ir dialogando nas próximas lives. Um dia a gente pode fazer uma conversa sobre essa aproximação família-unidade educacional, como que a gente constrói, porque até como você traz, né, Gi? Muitas famílias falam assim para as crianças, quando começar as aulas, acabou a brincadeira, acabou a diversão. Isso a criança já vai para a escola com essa ideia, acabou a diversão, não vou poder brincar, acabou, você não vai mais ver a vovó, tá? Acabou, não vai mais ver a vovó. A vovó é a pessoa que eu mais amo. Agora voltou as aulas, acabou, não vai mais ver a vovó. A escola vira esse lugar, lá não pode chorar, lá você não pode, né, lá a coisa vai ser séria, lá não dá para agir assim. A criança já vem para a escola com esses modelos prontos. E às vezes, é isso que eu falo do retomar o trabalho com a família, né? A Nieke aqui até reforçou nos comentários, a nossa coordenadora lá do Otacília, já manda um beijo, Ni, para ti, para todo mundo aí da tranqueira. A importância do trabalho com a família. A gente precisa muito reaprender mesmo, né, Gi? Eu não sei uma receita certa, enquanto secretário eu digo. Eu de 2017 para cá, eu aprendi muito a trabalhar com as famílias. E é papel da escola ter este momento do diálogo, de chamar as famílias, da gente pensar como que a gente constrói, porque esse vínculo das pessoas que estão descrevendo as narrativas da escola é o que vai fazer, é o que vai também falar do vínculo da criança depois, né? Então, a gente precisa fazer vínculo no território, com os pares, porque está todo mundo orientando a construção de sentido para essa criança, inclusive da experiência dela para esse tempo. Mas obrigado, Gi, nossa, incrível. Verdade, obrigada, Gi. A gente pode falar um pouco sobre isso. Eu que sou grata, eu falo para vocês sempre, né? Falo lá na equipe também. Esse é um tema, que eu quando falo, eu me emociono, porque eu aprendi muito e me vi nesse papel, né, de trazer esse olhar. E eu aprendo muito com a minha filha, né, com o contexto escolar dela, ela ainda está no pré, mas eu aprendo e vejo a relação dela, que não está sendo fácil, a relação dela com
esse estudo à distância, ela fala, hoje eu não quero fazer a tarefinha dela, faz, né? E daí tem dias que ela fala, mãe, a professora mandou tarefa hoje? Aí eu coloco o vídeo da professora, ela vê o que a professora mandou, e aí ela vai lá e faz. Então, a gente aprender a respeitar, e eu também aprendo, né? E olhar pelos olhos da criança, gente, é quando a gente olha pelos olhos do outro sem trazer o nosso contexto, né? Sem trazer o meu pensamento dentro disso. Gratidão a vocês. É um assunto que não se esgota, na verdade, né? A gente vai falar sobre isso ainda muito. A Gi ia encerrar, Kelly, mas desculpa, eu preciso só fazer um comentário que acho que a fala da Gi provoca a gente pra caramba num diálogo que a gente teve ontem, que a gente combinou de não deixar passar, né? Às vezes a escola, na intenção de acertar, não é na intenção de errar. Vamos falar sério, às vezes a professora, na intenção de acertar, encaminha bastante coisa para casa, né? Manda bastante atividade, sem esse diálogo do que é possível, de como que tá para a criança. E às vezes essa relação minha, que é na tentativa de fazer vínculo, porque não teve a escuta anterior, porque não deu tempo, às vezes, de fazer escuta. E eu, na minha intenção de acertar o mais rápido possível, que o professor quer acertar, ele acaba gerando com essa atividade mais violência, porque a criança daí não quer fazer essa tarefa, ela não consegue, né? Ela não tem um cenário, ou várias famílias, né? Que a família, para a criança fazer tarefa, às vezes acaba até agredindo fisicamente a criança para ela parar e assistir. Isso a gente está desfazendo, às vezes, o vínculo, porque a criança está pegando raiva da escola, está pegando raiva do CMEI. Eu estou passando isso em casa com meu sobrinho. Ele falou assim, eu odeio a minha escola, eu não aguento mais, tio. Isso daqui é uma violência, ele usou isso é uma violência. Então, às vezes a gente, nessa intenção de como a gente trouxe, né, o olhar pelo olhar da criança, de como que está sendo as relações que ela tem em casa, ajuda bastante. Às vezes, a gente já teve aqui casos na cidade, nesse tempo de pandemia, de que o abusador da criança era quem trazia ela toda hora para fazer atividade do lado. Então, não se teve esse olhar de quem era essa pessoa que acompanhava a criança, então toda hora que chegava a atividade, a criança ia sofrer um abuso. Isso é grave, isso a gente tem que ter esse olhar, né? Então, nessa intenção do acerto, uma grande estratégia, acho que é isso que a Gi trouxe, né? O olhar pelo olhar do educando. Não é possível a gente ter isso 100%, porque a gente não está no lugar do educando também, né? Mas a gente, enquanto educador, carrega com a gente muita experiência, mas é esse diálogo com as famílias. E eu não sei, educador, como que chegou para você essa orientação? A gente disse desde o início que o ideal era que cada educador sentasse com as famílias e, junto com as famílias, decidisse. E aí você pode pensar uma forma de registro desse acordo, como que vão ser as atividades de vínculo desses dias, né? Vai ser uma vez por semana, vai ser... Tem grupos de famílias que combinou de 15 em 15 dias, a professora vai mandar atividade para 15 dias, mas eles vão dando alguns retornos, e aí a professora nessa quinzena organiza algumas coisas, né, de atividade das brincadeiras, enfim, nada de conteúdo novo, mas eles têm organizado isso junto com as famílias. Organize você também com as famílias, você que compartilha a sala com o atendente, com o segundo professor, se organizem entre vocês primeiro e compartilhem com as famílias as estratégias, né? Decide coletivamente o que é bom para todo mundo, se coloque também, professor, nesse processo, sabe? Não dá para a gente pactuar com as famílias algo que você não consegue também executar nesse tempo, né? Olha a limitação que você está tendo, dialogue com a tua dupla gestora. Não adianta eu, professor, me comprometer a gravar vídeo toda semana se eu não vou ter um celular, se eu não vou ter internet, porque daí vai gerar para mim mais sofrimento. Então, também que você possa acordar com a família aquilo que é possível para você nesse momento. Também nos interessa saber como, se você está bem nesse processo. Que daí o vínculo acontece de outra maneira, né, Gi? Quando eu estou satisfeito, quando eu concordo, quando isso também compreende as necessidades que a gente tem, sem deixar de lado a nossa responsabilidade. Eu acho que também isso é importante, nós temos uma responsabilidade pública aqui, mas a gente também pode construir isso junto com as famílias, e eu acho que nos vinculando num grande projeto de educação que me parece que faz todo sentido. Eu estava cabeça baixa aqui, mas é que eu estava só para fechar mesmo daí, quando você falou das necessidades lá da criança, o que a criança está precisando, né? Desenvolver essa questão da autonomia, a questão da criatividade, isso são necessidades humanas, né? São as necessidades básicas humanas. Isso vem da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. E, para fechar, gente, ele fala assim, libertando-se e aconselhando os outros, libertar dos velhos condicionamentos. Todos nós aprendemos coisas que nos limitam como seres humanos, seja de pais bem-intencionados, de professores, de religiosos ou de outras pessoas. Isso vai se passando de geração em geração, até que daí isso começa a aparecer, né, nas relações, nos conflitos. Então, quando a gente consegue olhar para nós e ensinar a criança a olhar para ela, ensinar o educando a reconhecer isso, a gente vai liberando e fazendo com que as comunicações sejam mais positivas,
sem eu impor. Se você não fizer a tarefa, eu vou ligar para a professora e vai isso. Se você não fizer, não vai ver televisão. Se você não... que pode estar acontecendo nas casas, né? Assim, porque o pai, ele quer que a criança faça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou impor uma punição. Só que sempre que tem punição, não tem aprendizagem. A criança vai fazer no automático. Então, a humanidade tem dormido e ainda dorme, embalada pelas limitadas alegrias de seus amores restritos. Esse é um poeminha de Teilhard de Chardin, teólogo. Só para fechar minha fala, obrigada. Kelly, só também encerrando, né, agradecer a todo mundo, veio ali algumas coisas de dúvidas que as famílias trazem, pode procurar a secretaria nessa questão das dúvidas das famílias, é importante também a gente pensar, isso que a gente traz, assim, da expectativa que as famílias têm da função social da escola, né, muitas famílias têm, as expectativas são diversas daquilo que é o nosso trabalho, então, a gente construir essas expectativas junto com as famílias é bem importante, né, trazer isso, e qualquer dúvida, conversa com a sua dupla gestora que está em dúvida, pode procurar a gente na Secretaria de Educação, você, educador, também pode procurar a gente na Secretaria de Educação, talvez a gente não vai fazer um atendimento presencial, mas dá para a gente fazer uma videochamada, né? A Gisele está coordenando um caderno de vínculos, mediações e transições, a gente decidiu que no nosso currículo isso vai ser um conteúdo para a gente trabalhar, né? Vínculo, mediação e transição, como que a gente faz isso? Então, se você tem interesse nesse debate, né, esse é um dos cadernos, procura a Gisele, conversa com a tua coordenadora aí na unidade, você pode também ajudar a escrever como que nós, nos próximos 10 anos, vamos construir uma rede com mais vínculos, que entende o processo da mediação e que faz transições garantindo, sim, o direito de aprendizagem para todo mundo. Kelly, obrigado aí pela oportunidade, a todos os educadores. Obrigada. Compartilhem o que vocês pensam sobre vínculo também nos comentários, nós estamos aprendendo, se você conhece algum teórico de vínculo, sugere para a gente aí, né? Nós estamos estudando o que vocês colocam como sugestão, e se vinculem, né, olhem para os vínculos das suas famílias nesse primeiro momento, vejam se estão todos protegidos, use máscara se sair de casa, veja os vínculos com seus filhos, repense, né, os vínculos que você faz na sua unidade, dialoguem sobre isso, para que a gente consiga ter uma cidade que cada vez mais esses vínculos são fortalecidos, e isso é uma promoção de segurança, de comunidade e de destino comum. Obrigado mesmo pela oportunidade, Gi, Kelly, obrigado a você, educador, que ficou com a gente até aqui. Na sexta-feira, né, nós temos aí mais uma live também de uma boa prática, e na semana que vem a gente tem aí uma grande programação também nessa pegada que a gente está vindo agora. Muito obrigado. Continuemos dialogando e fortalecendo nossos vínculos, né? Um bom dia para todo mundo. Bom dia. Beijo. Bom dia. Beijo.